Olá, eu me chamo Juliano João Nazário e esse vídeo é referente à pesquisa História do Desenvolvimento da Região do Parque Malve em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A pesquisa foi financiada pelo programa Fundes, artigo 171, e contou com a participação dos bolsistas Juliano João Nazário, Caiuan Girardi, com a colaboração Martin Stabel Garrote e com a orientação de Gilberto Friedenreich dos Santos. O objetivo da pesquisa foi investigar a história do desenvolvimento regional do território no entorno do Parque Malve, no município de Jaraguá do Sul, e tendo como objetivos específicos compreender o processo histórico de ocupação e colonização do município de Jaraguá do Sul e da região do Parque Malve, identificar na história do entorno do Parque Malve os processos de desenvolvimento local e analisar as transformações socioambientais proporcionadas pela existência e funcionamento do parque. No banner compartilhado, então, nas primeiras figuras, a figura 1, ela traz o mapa de Santa Catarina, com uma identificação em vermelho, mostrando onde fica o município de Jaraguá do Sul. E ao lado dela temos o mapa distribuído no Parque Malve, na entrada para os turistas, o mapa turístico do parque. A metodologia utilizada, então nós utilizamos fontes bibliográficas, documentos oficiais, artigos científicos, mapas e atlas. Tudo foi analisado sob a ótica da história ambiental, seguindo as linhas de raciocínio dessa disciplina, que segundo Henrique Leff é uma área da história interdisciplinar. E com isso, então, para responder o primeiro objetivo da ocupação da região, a gente remonta à presença humana na região, que ela volta a 3.000 anos atrás, com a presença dos povos ameríndios que desceram do centro do continente em direção à região sul. A principal etnia encontrada seriam os Xóclin. O modo de vida dessas culturas então era baseado em caça e coleta. Eles não fixavam residência, não desenvolveram agricultura. Avançando mais no tempo, então o primeiro contato, pode-se dizer, europeu com a região aconteceu por volta de 1546, com o navegador Cabeça de Vaca, que passou pela região em busca de terras com muito ouro, devido a lendas e algumas histórias passadas aos espanhóis pelos indígenas. Se acreditava que no centro do continente haveria terras com muito ouro e muita prata, então uma expedição em busca dessas terras passou por Jaraguá do Sul em 1546. Mas não houve nenhuma fixação, não houve colonização da região nessa época. Europeus só vieram a se instalar na região a partir de 1850, com o surgimento da colônia Blumenau, que fica próxima da cidade. E em Jaraguá do Sul, propriamente dito, só começou a ser colonizada a partir de 1876, quando Emílio Carlos Jordan toma posse das terras dotais, que pertenciam ao Conde Deu, e estabelece ali o seu primeiro empreendimento, com plantação de cana, de erva mate, com produção de farinha. E a partir de então começa-se o desenvolvimento da região. O Anselmo Carlos Schorner, ele relata o desenvolvimento da cidade de Jaraguá do Sul em 3 fases. Nessa primeira fase do Jordan até aproximadamente 1920, ele coloca como a fase de agricultura de subsistência. A partir de 1920, então, passa para a fase artesanal, que seria o surgimento das pequenas empresas, quando chega a energia elétrica na cidade, quando passa pela cidade também a ferrovia, que ajuda o escoamento da produção. E a partir de 1940, então, temos a fase industrial da cidade, que aí é quando começam a surgir as grandes empresas. Isso também inserido no contexto nacional, que é quando começa também a haver a industrialização do país. Então vai surgir ali a WEG Motores, vai surgir a Coba Motores, vai surgir a Duas Rodas Alimentícia, o Grupo Malve, a Marisol. A partir de então começa a surgir essas grandes empresas. E é vindo de dentro do Grupo Malve que vai surgir mais para frente o Parque Malve, que foi uma criação do seu Wolfgang Weg, que era dono da Malve Malhas na época. A empresa da família Weg, ela começou como uma queijaria, como um açougue, passou por posto de gasolina até se tornar uma malharia.
E dessa malharia então vai surgir o parque propriamente dito. A área que o parque se encontra, ela na época se encontrava totalmente desmatada. A parte plana do parque eram arrozeiras e a parte em volta, onde tem os morros, eles estavam totalmente desmatados. Mais abaixo no banner, então, tem o mapa da colonização de Jaraguá do Sul, em verde, ao norte do município, existem as terras que pertenciam à companhia de colonização da Dona Francisca, que seria hoje a cidade de Joinville. Em amarelo, no sul, existiam as terras do Império, que foram cedidas à colonização da companhia colonizadora sediada em Blumenau. E ao centro, em vermelho, então tem as terras do Tais que pertenciam ao Conde de U, que foram repassadas ao Emílio Carlos Jordan. Exatamente no centro dessa parte vermelha do mapa, das terras que pertenciam ao Conde de U, que se localiza o Parque Malve. Ao lado, então, tem o mapa de lotes, a partir do começo dos anos 900. Ao centro do mapa existe um encontro de 3 rios, no lote 16, e é nesse ponto então que se encontra o Parque Malve hoje. O parque propriamente foi criado em 1976, ele faz parte de uma ideia que já havia se propagando pelo mundo, da criação de parques particulares. O Sr. Wolfgang Wegener viajava à Europa, e ele acabava tendo contato com essas ideias, então ele resolve implementar e criar o parque aqui, com objetivos estéticos no momento. O parque ele conta com mais de 1 milhão de metros quadrados, com 35 mil árvores atualmente, entre nativas e exóticas. Desde no processo de criação do parque, não foi uma preocupação do Sr. Wolfgang estar plantando somente árvores nativas, na época também não se pensava muito nisso. No outro lado, então, na figura 5, então, temos a imagem do parque 10 anos após a sua criação. É possível fazer um paralelo com a figura logo ao lado, que é a figura 6, que mostra o parque já nos anos 2000. Dá uma ideia de como mudou a região. Como o parque na figura 5 é possível ver os morros já sem vegetação, ainda sem vegetação, e as lagoas que tinham um pouco tempo que tinham sido criadas. Na figura 6 os morros então, já foram ocupados por árvores, por plantas, as lagoas já com plena vida, né, dentro delas. Na figura 7 a gente tem a imagem do restaurante que fica no interior do parque. E isso se coaduna com o que nós conseguimos identificar, que é o comércio local se beneficiando também do parque. Apesar do parque ele ter o próprio restaurante, várias outras lanchonetes acabaram abrindo perto do parque. Existem postos de gasolina perto do parque também, outras lojas que acabam se beneficiando do fluxo de visitantes. O parque propriamente ele também colabora com o bem-estar da população, que pode utilizar o parque como área de lazer. Dentro dele existem um complexo esportivo, existem quadras de futsal, de vôlei, de futebol de areia, o próprio espaço para fazer corrida, para fazer caminhada. Em algumas épocas do ano é liberado a pesca nas lagoas. Existe uma pista de bicicross dentro do parque. Existem trilhas para se andar nos morros dentro do parque. Isso acaba atraindo muitos visitantes e com isso cooperando com o comércio local da cidade e da região. Foi uma das nossas conclusões. Então nós podemos dizer que o parque ele também gerou melhorias na qualidade da vida da população ao servir como ambiente para a prática de exercícios físicos e como conservação para plantas e animais, colaborando direta e indiretamente com os serviços ecossistêmicos. Ou seja, o parque ele acaba ajudando tanto os animais, tanto as plantas, quanto as pessoas que se beneficiam dele. E a cidade, o desenvolvimento da cidade também se beneficia dele ao trazer turistas para a cidade e também ao proporcionar lazer para os seus moradores. Seria isso. Obrigado pela atenção.